A introdução mais para a gente relembrar, entrar de novo na sequência aí, né? Vamos ler. Após vermos a última parte da passagem Jesus, o bom pastor, onde Jesus insiste e explica a parábola aos judeus, pois a explicação chacoalhou suas crenças e posteriormente alguns vieram a crer. Nós vimos tudo isso, né? Vimos que entenderam que ele era a porta das ovelhas, né? A única porta. Ele era o bom pastor, é o bom pastor, o supremo pastor. Então, sim, agora vamos seguir, né? Vamos, na sequência do livro, aprender um pouco sobre um milagre extraordinário feito por Jesus, que foi a ressurreição do seu amado amigo Lázaro. Alguém lembra do último estudo? Lembra? Então tá bom. Oh, legal, muito bom. Então, o primeiro versículo, praticamente hoje nós vamos ficar só no primeiro versículo. Eu passei o vídeo todo, o texto todo, mas a gente não tem pressa, né? A gente está estudando tão devagar João, né? Que hoje nós vamos sair do primeiro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A passagem começa com 3 nomes: Lázaro, Maria e Marta. Esses nomes, né, não foram citados nenhuma vez até aqui na sequência do nosso estudo. E, de acordo com o texto, eles já são conhecidos de Jesus, né? Então, vamos primeiro conhecer um pouco da história que eles tiveram com Jesus antes dessa passagem, né? Antes da ressurreição de Lázaro. Vamos começar com o registro do Evangelho de Lucas, onde Marta e Maria tiveram um primeiro encontro com Jesus. Tudo bem? Então, assim, ó, esse é o primeiro versículo de João 11, mas o texto começa com 3 nomes, até agora, até o capítulo 10, né, que nós vimos, nenhuma vez nós conhecemos essas pessoas, e eles já têm uma história, né? Então vamos aprender um pouquinho da história, como é que foi esse encontro, como que, né? Por que Jesus amava tanto a eles, né? Para depois a gente seguir no outro estudo, mais estudos para frente. Provavelmente esse estudo, o texto do capítulo 11 pode dar vários estudos. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Então, o texto é o texto de Lucas, aqui, se não me engano, eu não coloquei ali a referência, mas é Lucas 10, 38 ao 42, tá? Então vamos lá, agora é o como que conheceu, né? O começo, né? Vamos lá. Indo eles de caminho, são os discípulos de Jesus, né? Entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tudo bem? Esse é o texto. Jesus fica na casa deles, então é o primeiro encontro. Você vê que nem Lázaro ainda está na história aqui, né? Então vamos lá, nós vamos estudar, na verdade, hoje essa passagem para a gente ver essa relação que ele teve antes da ressurreição de Lázaro. Tudo bem? Já entenderam, né? Então nós vamos pegar aqui. Algo muito interessante nesse texto é que primeiro ele não diz quanto tempo Jesus ficou hospedado na casa delas. O texto não fala para a gente. Segundo, é que o texto não cita nenhuma vez o nome de Lázaro. Só sabemos que Lázaro era irmão delas na passagem de João, né? Essa que a gente viu no vídeo, né? Que registra o Senhor o ressuscitando. Então, podemos depreender do texto que foi neste primeiro encontro que Jesus conheceu a Lázaro, certo? Nós podemos entender, inferir do texto que foi nesse primeiro encontro, né? Pois ficou hospedado na casa deles. Marta hospedou Jesus como convidado, e deste acolhimento surgiu um amor terno, um amor piedoso, um amor de amizade, um amor de compaixão e de simpatia de Jesus com eles, né? Tudo bem? Tranquilo aí, né? Vamos lá.
Para aprendermos mais sobre Marta e Maria, vamos analisar um pouquinho mais o texto. Vamos lá. É o mesmo texto, é Lucas mesmo, não errei não. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ao ler o texto, fiquei me perguntando o porquê Marta convidou Jesus a ficar em sua casa. Mais uma vez, precisamos depreender, inferir, deduzir, compreender ou captar dentro do contexto para tentar achar a resposta. A resposta pode ter alguma relação com a passagem anterior. Lógico, você lê o livro de Lucas, o capítulo 9, sempre tem relações, sempre tem alguma coisa ali, né? A passagem anterior, essa, que Jesus se hospeda na casa deles, é a passagem do bom samaritano. Vamos lá, a passagem anterior é a do bom samaritano, onde Jesus conta uma parábola a um certo homem, intérprete da lei, sobre quem era o seu próximo, pois o homem não sabia quem era o seu próximo. Essa passagem é muito conhecida, acho que praticamente que todo mundo conhece, né? Assim, Jesus na parábola faz ele entender que o próximo era mesmo aquele que usa de misericórdia com quem está perto, né? No sentido de proximidade, independentemente de credo, raça ou religião. Então, provavelmente, Marta ouviu falar de Jesus, porque é a passagem anterior, e o hospedou. Ou, como o texto diz, que após o episódio, Jesus e os discípulos prosseguiram viagem e provavelmente chegaram ao final do dia no povoado de Betânia, certo? Mas ela pode ter ouvido esse acontecimento antes. Então ela o hospeda, né? Estão compreendendo? Por quê? Eu fiquei me perguntando. Porque o texto começa dessa forma. Indo Jesus entrou no povoado e se hospedou na casa de Marta. Tá, mas um pouquinho antes houve essa passagem, depois eles seguiram viagem no final do dia. Os judeus tinham mesmo, né? Não tinha hotel, né? A hospedaria era difícil, né? Então Marta já o acolhe. Vamos lá. Se juntarmos as duas hipóteses anteriores, então Jesus precisava de um lugar para ficar, né? Para não ficar ao relento. E acabou sendo o próximo de Marta, né? A passagem anterior não era Jesus explicando quem é o próximo? E o próximo de Jesus foi Marta, né? Pois dessa viu que eles não tinham onde ficar e nem tinham condições para ficarem numa hospedaria pública. Aqui conseguimos enxergar as primeiras características de Marta. Uma mulher atenta às necessidades, olha que interessante. Uma mulher rápida a servir. Marta é alguém que não se importa em usar seus recursos, no caso sua casa, para resolver um problema. Vamos primeiro conhecer as características deles, que Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, mas por que ele tem tanta intimidade assim com elas, né? Vamos lá. Então Marta, rápida, atenta às necessidades, foi lá, já serviu, já não se importou em usar os recursos. O segundo versículo. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Interessante que a palavra quedar vem do latim quietare, que quer dizer ficar ou demorar-se em um lugar, parar, permanecer, descansar. Era isso que ela estava fazendo aos pés de Jesus. A expressão no grego é parakatizo, que pode ser traduzido como fazer sentar-se ao lado de, colocar-se ao lado, perto ou sentar-se junto a. Tá? Aí, do segundo versículo. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria parou tudo para prestar atenção aos ensinamentos de Jesus. Uma primeira observação é que com certeza Jesus viu e sabia que tinha muito serviço naquela casa. Mas não toma uma atitude de pedir uma vassoura, um rodo emprestado para ajudar. Pelo contrário, mesmo vendo tudo, se dedicava a ensinar. Neste ponto, fiquei me perguntando o que ele ensinava. Né? O texto também é muito direto. Né? Vocês lembram que a gente leu aqui? Né? A gente já prestou atenção que Marta estava lá agitada e Maria fica lá aos pés, quedava-se, parou lá a ouvir os ensinamentos. Mas que ensinamentos? O texto também não fala. Tá? Então eu fiquei me perguntando o que Jesus estava falando ali com Maria agora. Né? Marta o hospeda, mas agora Maria está lá aos seus pés ouvindo os ensinamentos. O que? Qual? A resposta do que Jesus ensinava começa a lançar luz
para compreendermos melhor a passagem. No texto, a palavra ensinamentos, ali, ao ouvir os ensinamentos, né, é a palavra do grego logos. É a mesma palavra de João 1:1, o primeiro estudo nosso do livro de João, quando diz que no início era o verbo logos comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Então, o logos é o verbo que possui natureza divina em uma pessoa. Logos é a perfeita expressão de Deus. Jesus estava ensinando sobre o plano divino de salvação nele. E Maria parou para lhe ouvir. Estão entendendo? O que Jesus ensinava? A palavra é logos. O que é o logos? Logos é a encarnação divina, é o sacrifício de Cristo, é o verbo que se fez carne. Eram essas coisas que ele estava falando para Maria. Isso lançou luz para mim. O que ele ensinava? Ele ensinava isso. E ela parou para lhe ouvir. Estão compreendendo até aqui? Está fácil? O terceiro versículo. Marta, a mesma que hospedou, volta a ela agora. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ou ajudar-me. Voltando a Marta, olha lá, aquela primeira que viu a necessidade de Jesus, né, de hospedagem, aquela que era rápida a servir e que não se importava em usar os recursos, né, ela usou a casa dela, né, para resolver um problema, está distraída e super atarefada diante do Logos. Estão começando agora a compreender? Esse não tem vídeo, né, mas dá para entender agora, dá para fazer na cabeça aí, né, uma imagem. Então vamos para uma reflexão. Marta está muito ocupada com os serviços domésticos. O estado de estresse mental com as ocupações da casa a impediram de prestar, aqui, né, está errado, a impediram de prestar atenção para as suas próprias necessidades. Isso não é diferente conosco nos dias de hoje. Todos nós já percebemos que o texto fala de salvação. E que pode ser que você já tenha recebido a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas qual é a ocupação que te impede de orar? Qual é o serviço que nos impede de jejuar? Por que ficamos agitados com a Netflix e não ficamos quedados em ler a palavra de Deus? No caso de Marta, eram os serviços domésticos. Mas e para nós? O que nos impede? O que nos distrai diante do Logos? O Logos está... Hoje, nós podemos entrar em sua presença. Estão compreendendo? Continuando aí no terceiro versículo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena que venha me ajudar. Marta não só apenas não enxerga sua necessidade de salvação da alma, como faz pior. Vai até Jesus para resolver os problemas mundanos. Para finalizar sua cegueira, Marta dá ordem a Jesus sobre o que ele deve fazer. Estão entendendo isso? Então, mais uma reflexão. É a aproximação de Marta com relação a Jesus que revela sua impiedade. Ímpio, né, do hebraico racha ou perverso, ou ímpio do grego asebes, quer dizer destituído de temor reverente a Deus. Aquela Marta que ajudou Jesus acolhendo na sua casa, que é rápida em ajudar e que não se importa com seus bens para suprir uma necessidade, esconde uma perversidade, uma maldade, que era capaz de prejudicar alguém quando se trata do Logos, a ponto de querer que sua irmã Maria não recebesse os ensinamentos. Vamos continuar. Todos nós que cremos agimos como Marta, quando nos aproximamos de Jesus somente com nossas preocupações mundanas. Nós agimos igualzinho a ela. É grande característica de atitude ímpia se aproximar do Logos apenas como um resolvedor de problemas. Nós também somos Marta.
O objetivo da pessoa é se livrar daquilo que lhe atrapalha. É até comum ouvir na oração: Deus, tira isso de mim. Está dando ordens igualzinho a Marta. Deus, tira isso de mim. Senhor, faz um milagre. Está dando ordens igualzinho a Marta. Quando agimos assim, estamos destituídos de temor reverente. Pois até mesmo na enfermidade há propósitos. O Senhor tira essa enfermidade, não, mas até na enfermidade tem propósitos. Algumas doenças nos aproximam do arrependimento. Mais para frente, né, como eu estou estudando aí, né, mais para frente vamos ver que a preocupação das irmãs com a doença de Lázaro era legítima. Nós vamos ver isso mais para frente. Pois Jesus declarou que aquela enfermidade era para a glória de Deus, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá bom? Quarto versículo. Respondeu-lhe o Senhor a Marta, né? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muito interessante o sinal de exclamação aqui. Jesus expressa emoção. Jesus quer dar uma entonação para que ela perceba o restante da frase. Marta, Marta, é para que ela acorda, Marta, Marta. Jesus não precisava dizer o nome da Marta 2 vezes, mas fez dessa forma para enfatizar uma Marta para cada advertência. A Marta inquieta e a Marta preocupada com muitas coisas. Continuando, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Para o primeiro Marta, temos um segredo aqui. Antes de revelar esse segredo, quero que todos saibam que existe no meio evangélico uns jargões, uns clichês ou pseudônimos que as mulheres atribuem para si, retirados dessa passagem. Acho que alguns conhecem aqui, outros não, né? Vamos lá. Algumas gostam de dizer assim: eu sou Maria e não sou Marta. Muitos, eu ouvi isso muito no meio evangélico, né? Isso é dito muitas vezes para expressar uma santidade ou piedade, sabe? Que muitas vezes as ajuda a fugirem de serviços domésticos. Vou explicar melhor. Explicando melhor. Vamos lá. Vamos lá. A pia está cheia de louça e a mulher dona de casa diz que prefere ler a Bíblia primeiro, dando atenção às coisas espirituais como Maria. E diz assim, né? Depois eu lavo. Deixa isso aí, que isso não é importante. Pois, senão eu vou virar uma Marta. Né? No meio evangélico está cheio, gente. Agora, olha que interessante. Ó. O oposto também existe. E são aquelas mulheres que não conseguem fazer uma oração se não lavarem a pia toda primeiro. No meu caso, hein, Arthur? Então, olha só, né? Meu Deus, que dilema, né? Quem será que está certa, né? Que impasse isso, né? Como que resolve essa questão, né? Vamos voltar ao texto e vamos descobrir, então, o segredo? Está naquele versículo que eu já li, né? Vamos ver o segredo que há nele. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O segredo que desfaz o dilema está no verbo andar. O problema que Jesus aponta para Marta era que ela andava inquieta e vivia sempre dessa forma. Ela andava dessa forma. O problema é viver e andar sempre da mesma forma. Ou seja, né, andar sempre inquieta, andar sempre preocupada, andar sempre ansiosa, andar sempre mentalmente estressada com os problemas mundanos, ao ponto de desprezar o Logos. Esse era o problema. Estão entendendo? Ela andava dessa forma. Resumindo, o resumo vale para homens e mulheres. Preste atenção, ó. É o coração do estudo, eu creio. Se você crê no Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados e agora se converteu dos seus maus caminhos e já não anda na prática, né? A pessoa caminha, vive na prática dos pecados. Pelo contrário, procura de uma forma ou de outra se aproximar de Cristo, para dele receber um ensinamento. Então, se você é essa pessoa, então esse é o resumo. Você não se torna Marta por lavar a louça antes de buscá-lo. Não se torna.
E também, você não se torna Maria por deixar de lavar a louça para primeiro ir buscá-lo. Se você já anda com Cristo, tanto faz, querido. O texto fala de salvação, mas foi retirado do contexto e virou um jargão. Estão compreendendo? Melhor ainda, Mari. Olha só, gente. A louça só não pode ser mais uma das muitas coisas de alguém que anda sem temor reverente. Não importa se é a louça, se é o cachorro, se é o carro, não importa. Entende? A louça é só mais uma das coisas de alguém que já está andando longe do Logos. Agora, se você crê, se vai lavar a louça antes ou vai lavar a louça depois, você já não anda como ela, inquieta, preocupada, estressada. Isso não importa. Estão me entendendo? Quinto e último versículo. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus simplifica tudo para Marta sobre muitas preocupações, agitações e ansiedades da vida, resumindo que tudo neste mundo se resume a escolher a boa parte. A boa parte é o Logos. E com todo o restante, as preocupações são secundárias. Se você já escolheu a boa parte, então é secundário escolher lavar a louça antes ou depois. Você já escolheu a boa parte? Então, querido, relaxa. Você não se torna Marta por lavar antes e nem Maria por lavar depois. Você já escolheu. Você não anda mais na praia. Não anda inquieto, você não anda mais com essas preocupações, com essas ansiedades. Você não anda. Esse é o segredo do texto. Ela andava dessa forma. Jesus estava falando de salvação para Maria e queria a salvação de Marta. Esse é o texto. Esse é o intuito. É isso. Maria curou melhor. Isso. Porque Jesus não fica pouco tempo. Isso. Ele mesmo fala. Logo não estarei entre nós. O texto era de salvação, exatamente. O texto é salvação, todo o resto que foi criado, os jargões, é papagaiada evangélica. Entendem? Última reflexão, então, do dia. Vimos no vídeo que, posteriormente, Marta, a mesma Marta, olha só, deu uma das confissões mais lindas e mais difíceis de entendimento antes do Pentecostes, antes do Senhor derramar o seu Espírito. Ela deu uma das declarações mais lindas que existem. Ela fez essa confissão. Ela disse, agora eu estou indo para o texto lá do vídeo, tá? O texto de João, saí do texto de Lucas. Lá nós vemos no vídeo que ela diz assim, quando Jesus vem vindo, ela fala, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta já não andava mais na inquietude, na ansiedade, preocupada, estressada. Olha só a declaração dela que nós vimos no vídeo. Já é agora o texto da ressurreição. Mas olha que declaração linda. Os discípulos tiveram muita dificuldade com isso. Só foram entender no Pentecostes. Mas ela, uma mulher preocupada com as agitações, olha que declaração que ela dá. Esse é o importante. Estão entendendo? Olha, mas antes disso, ela era uma pessoa que fazia filantropia. Sabe quem é filantropia, né? Ajuda, né? Rápida a ajudar e ver a necessidade do próximo, sem ver a sua própria necessidade espiritual. Isso é muito preocupante, pois as caridades, por assim dizer, podem esconder um coração duro com relação ao Logos. Pois muitas vezes servem de justificativa para pecados, ou uma falsa sensação de que as coisas boas que faço me justificam diante de Deus, como uma espécie de balança equilibrada. Sabe aquela Marta que chegou e falou assim, eu hospedei, eu ajudei, então é o que a filantropia faz, eu ajudo os pobres, eu levo comida, eu levo cesta básica, dá uma falsa sensação de que as coisas boas que eu faço me justificam diante de Deus. Essas atitudes podem esconder um coração ímpio, perverso, que Jesus logo enxergou. Marta, Marta! Ao se aproximar do Senhor, não consegue orar,
ao pegar a Bíblia não se alimenta, e jejuar é algo muito distante. Essas são as características. De sua boca há uma dificuldade muito grande de louvor e ação de graça. Se alguém se vê assim, então pode ser que nunca escolheu a boa parte, ou já está tão distante que já não sabe mais o que realmente é necessário nessa vida. Este é o momento de nos quedarmos e nos aquietarmos no Logos. Vocês querem isso? Vocês querem que a gente faça isso nesse momento? Então, por favor, curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor do Logos, ó Pai. O Senhor entrou naquela casa e viu duas irmãs ali, meu Deus. Uma, o Senhor começou a ensinar, ela já foi atraída pelo plano divino da salvação, meu Pai. Ela já percebeu, ó Pai, qual era o teu objetivo nesse mundo. Nós vamos ver isso mais para frente. Ela fez algo espetacular mais para frente, que nós vamos estudar, Senhor. Marta, agitada com as coisas do mundo, ó Pai, ainda completamente ímpia naquele momento, ainda deu ordens para Ti, Senhor, sem entender nada. Quantas vezes nós já não agimos assim contigo, ó Pai? Mesmo crendo, muitas vezes chegamos em Ti, queremos colocar ordens para que o Senhor faça, para que o Senhor dê ordens aos seus anjos, que o Senhor faça do modo como nós queremos, que o Senhor tire a enfermidade, que o Senhor haja, que o Senhor cure, que o Senhor faça aquilo que nós queremos, meu Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, porque quem somos nós para dar ordens para Ti, meu Deus? Agimos como Marta daquela forma, Pai. Mas nós sabemos também que aqueles que agora já creem em Ti, Senhor, já dão esse tipo de declaração, nós sabemos que Tu és o Cristo que devia vir ao mundo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque naquela casa duas pessoas tão diferentes, as duas convergiram no Teu nome, Senhor. As duas agora entenderam, ó Pai, que o Senhor só usou aquela parte do trabalho doméstico, Pai, para atrair Marta também. Muito obrigado porque o Senhor fez isso conosco, Pai. Nós éramos cegos, Pai, andando neste mundo louco, Senhor, atrás de dinheiro, atrás de profissão, atrás de cura, atrás de milagre, Pai. Quando o objetivo é escolher o Logos, diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por noites memoráveis como essa, Senhor, em que nós podemos nos firmar em Ti, Senhor. O meu coração tem Marta, Pai, me perdoa, Senhor. Quantas vezes eu cheguei em Ti e impus as coisas, Senhor, tem misericórdia, Pai, até na doença há propósito, meu Deus, no meu desemprego há propósito, Senhor, oh Pai, na minha família há propósito, na minha casa há propósito, Senhor, o Senhor tem propósito na vida de cada um que está aqui, como foi orado no início, Senhor, cada um está aqui por propósito divino, Senhor. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, porque depois que nós enxergamos ao Logos, ó Pai, o nosso coração se queda, descansa, fica em paz, ó Pai. Agora, se eu faço antes a oração, o Senhor me abençoa. Se eu faço depois a oração do trabalho, o Senhor me abençoa. Amém. Se eu faço ao longo do trabalho, como diz a Tua filha Mariana aqui, o Senhor também Amém. Me abençoa, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra. A Ti nós louvamos, Te agradecemos, ó Pai, no santo nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe o alimento, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Aê, gente. Muito bom.